E aí pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre como eu leio os meus livros para gravar os vídeos aqui do canal. Basicamente existem 3 ou 4, porque a terceira se divide em 2, mas vocês vão entender. Mas basicamente existem 3 formas de como eu apresento livros. Eu apresento livros aqui no canal e apresento também, às vezes, em minhas redes sociais, como no Instagram e no Facebook. Basicamente, as formas de apresentação são resenha, é um tipo bem específico. Tem também a apresentação dos livros recebidos do mês, que eu falo de diversos livros. E tem também vídeos específicos que são apresentação. Esses vídeos são livros específicos que eu abordo o livro, sobre o livro de uma maneira um pouco diferente. Quando se trata de resenha, são livros que eu leio na íntegra. Eu leio de capa a capa, eu procuro me informar sobre o livro, eu procuro ler estando atento à maneira que o autor escreve e procuro pensar também em um público-alvo. Esse livro que eu estou lendo, ele é para quem? Às vezes ele não é necessariamente um livro para mim, eu não sou o público-alvo, mas eu procuro direcionar esse livro para que a pessoa que é o público-alvo do livro possa se beneficiar com a minha indicação. E eu procuro observar também uma coisa que eu acho muito importante, mas nem sempre eu consigo, mas eu procuro valorizar muito a estrutura do livro. Às vezes isso fica muito claro e ajuda bastante, e o livro é dividido em partes, são capítulos sequenciais, são 3 capítulos sobre esse ponto, 4 capítulos sobre outro ponto. Isso facilita bastante na hora de eu abordar. Nem sempre é assim, mas eu procuro identificar essas partes e como o livro é construído no seu conteúdo mesmo, né? Desde o início, da introdução ou prefácio, até a sua conclusão. Só citando um exemplo, eu estou aqui com o livro Com Cristo na Escola de Oração, do Andrew Murray. Esse livro é da editora Os Clássicos. Inclusive é um livro muito bom, já vai a indicação aí, né? Mas uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Esse monte de rabisco aqui, ó. O que acontece? Em cada capítulo, eu procuro sintetizar, assim, da minha preferência, né, a ideia daquele capítulo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o capítulo Os Verdadeiros Adoradores, e eu coloquei aqui Espírito e Verdade significa com Cristo. Isso aqui já indica para mim que o autor desenvolve aqui o argumento de que quando ele diz que Jesus afirma, né, que a nossa adoração é em espírito e em verdade, isso tem a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Espírito presente e, em verdade, tem a ver com Jesus Cristo também, porque Ele é a verdade. Então, com esse pequeno exemplo que eu quero mostrar, eu procuro colocar de certa forma que, ao terminar o livro, eu preciso apenas repassar ali o olho, né, no índice. Geralmente eu uso o índice para lembrar toda a ideia do livro ou como o livro é construído. Isso varia bastante de livro para livro. Então, por exemplo, muita gente me pergunta como eu leio, e uma coisa que eu posso te dizer é, eu não tenho resposta para isso, depende de que livro se trata. Esse eu achei melhor fazer assim, coloco apenas ali no índice. Outros eu coloco no índice e marco com um post-it, né, uma marquinhazinha dessa aqui, que aí eu abro e consigo identificar logo na página o argumento principal ou o tópico frasal que resume a tese do livro ou a tese daquele capítulo. Então, resumindo, como é que eu leio para fazer resenhas? Depende, mas eu leio o livro na íntegra e eu procuro me atentar principalmente à estrutura do livro. Quem quiser ver dicas, a Rita fez um vídeo inteiro sobre formas que ela marca os seus livros. Pode te ajudar, né? Tá aparecendo nos cards aí em cima. Um outro tipo de vídeo que a gente faz são os vídeos dos recebidos do mês. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que todo mês eu faço um vídeo chamado Os Recebidos do Mês. E eu apresento todos os livros que nós recebemos, livros de parcerias, livros de editoras, livro de algum presente, alguma coisa do tipo, e a gente já fala de todos. Como são muitos livros, já supõe, né, eu imagino que vocês já entendem que nós não lemos todos os livros. E isso é natural. O que a gente faz para falar de tantos livros, que são os livros que aparecem nos recebidos do mês, mesmo sem ter lido? Nós fazemos uma leitura, digamos assim, chamada de leitura inspecional.
A leitura inspecional, nós entendemos assim como está no livro Como Ler Livros, do Mortimer Adler, é uma leitura da capa, da contracapa, das orelhas, do prefácio, no índice, aquela folheada. Então é uma leitura do geralzão, sabe? Não é uma leitura do livro inteiro, do conteúdo mesmo, mas é uma leitura da ideia do que acontece. Então, como é que eu faço? Eu procuro fazer isso com todos os livros. Então, eu compartilho isso junto com a Rita, né? Nós apresentamos juntos. Alguns ela faz isso, alguns eu faço isso. E acontece também de alguns livros nós já conhecermos ou já começarmos a ler. Quando acontece isso, é mais fácil. Mas geralmente as leituras são assim, então, novamente pegando aqui o Com Cristo na Escola de Oração. Eu dou uma olhada aqui no fundo, né, que fala um pouco do autor, fala um pouco como esse livro é importante, mas eu já olho o índice. No índice aqui eu já tenho uma indicação de que são 31 lições. Isso já é uma informação interessante para se falar sobre esse livro. Eu dou uma olhada aqui no prefácio edição brasileira, o outro prefácio que é do próprio autor, que já mostra a importância da oração. Então, isso aqui já são informações ainda muito pouco em relação ao conteúdo do livro, mas já dá uma noção do que se espera, né? Então, mais ou menos por aí. O terceiro tipo de vídeo que aparece no canal aqui são os vídeos de apresentação. Muitas vezes não são chamados assim porque são vídeos, digamos assim, distintos. Você pode ver, por exemplo, um vídeo sobre o Notas da Xícara Maluca, que foi um vídeo que eu fiz 5 motivos para ler o Notas. Outro vídeo parecido com esse foi o do Teologia Puritana. Na verdade foram 2 vídeos do Teologia Puritana, um com primeiras impressões e um outro apresentando a introdução. O que acontece com esse tipo de vídeo? Geralmente acontece quando eu não li o livro inteiro, mas isso varia, eu posso ter lido o livro inteiro e não quero fazer uma resenha, mas eu procuro apresentar o livro, então eu vou ter que fazer aquela leitura inspecional, porém eu procuro informações para além dele. Então, por exemplo, no caso do Teologia Puritana, citando ele como exemplo, eu procurei comparar a edição americana com a brasileira, claro que dentro das minhas limitações, porque eu não tenho acesso à edição americana. Eu procurei comparar com um outro livro que muita gente gosta muito, do mesmo autor, o Joel Bick, então isso também foi feito. E eu procurei falar um pouco das expectativas que as pessoas têm sobre o livro e do que o livro se propõe a fazer. Essas informações, geralmente, para o leitor que não tem acesso à obra, que está apenas na internet, ele não consegue ter. Isso vai ter acesso quem, como eu, tenho acesso ao livro, conseguiu ler um pouco da introdução, conseguiu ver um pouco dos capítulos, conseguiu conversar com pessoas que conhecem mais da obra do que eu mesmo. Então, acaba que é uma apresentação do livro com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de destaque, com um pouco mais de pesquisa. Então, basicamente são essas 3 formas. E como eu falei, o de apresentação às vezes se divide em 2, porque às vezes eu divulgo um livro porque um autor é muito bom, ou porque está em uma promoção, ou porque é um lançamento. Isso geralmente aparece em minhas redes sociais, no Facebook, na minha página. Eu estou sempre postando alguma coisa, geralmente um desconto especial, ou um lançamento, ou um anúncio. Também no Instagram, de vez em quando eu compartilho coisas desse tipo. O que acontece? Nessas postagens, eu não li o livro, ok? Geralmente, né? É claro, é possível que eu tenha lido um livro que eu esteja divulgando ali. Mas acontece muito de eu não ter lido e eu não conhecer muito, mas ter alguma referência. É uma indicação de alguém que eu confio. É uma editora de respeito que está lançando uma obra com um assunto interessante ou um título que chama a atenção. Então acontece de eu acabar fazendo indicações de coisas assim pelo caráter um pouco mais circunstancial, ou seja, não tanto pela obra, mas por ser o lançamento, para que as pessoas conheçam, por ser um preço acessível, por ser uma promoção, porque alguém indicou e eu acho importante, então eu acabo compartilhando isso também, porque eu creio que de alguma forma ajuda as pessoas que estão sempre se interessando por livros. Mas de qualquer forma eu sempre procuro indicar aquilo que eu sei que pode ajudar alguém, aquilo que é de referência de alguma forma, que pode abençoar outras pessoas. Aconteceu, por exemplo, há alguns dias atrás, que eu indiquei um livro que estava na promoção, que é
Ó, pra você ver, esqueci o nome do livro, mas tem a ver com cuidado com pessoas que sofrem com câncer. O livro é esse aqui, né? Tá aparecendo aí. E eu coloquei esse livro porque estava numa promoção na Amazon com um desconto muito bom. E eu falei, gente, olha só, um título interessante da Vida Nova com um preço muito bom. Eram as informações que eu tinha, mas eu achei importante compartilhar. E eu encontrei uma pessoa na Conferência Fiel que disse pra mim que ficou muito feliz de eu ter indicado esse livro, que ela comprou, estava lendo e estava ajudando muito ela no cuidado com pessoas, que ela cuidava de pessoas que justamente que estavam sofrendo com câncer, e ela estava muito agradecida pela minha indicação. Então é interessante ver como uma indicação de maneira tão simples, né, sabendo pequenas informações, já contribuíram para a pessoa adquirir e fazer bom uso daquele material. Então, por isso que eu falei que a apresentação ela tem essas duas vertentes, né? Uma de maneira que eu tenho acesso ao livro, que eu procuro vasculhar e pesquiso mais, e outra que eu tenho apenas informações, digamos assim, circunstanciais. Então, resumindo, livro de resenha, eu procuro ler o livro inteiro, me atentar especialmente à estrutura e desenvolvimento do assunto. Segundo, livros dos recebidos do mês. Eu não leio o livro inteiro e eu procuro apresentar a ideia, né, o teor principal, fazendo uma leitura apenas inspecional. Livros de apresentação. Eu procuro fazer a mesma coisa de leitura inspecional, mas eu procuro me informar um pouco mais. E lembrando que esse de apresentação às vezes ocorre em outros momentos que eu tenho apenas informações circunstanciais, mas que eu considero que já são importantes para a indicação. Então, basicamente, essas três formas que eu lido com o livro para apresentar para vocês que acompanha aqui no canal. E o último recadinho aqui para encerrar esse vídeo, o Review, que é um programa literário que já aparecia no canal 2 Dedos de Teologia, agora está de volta em um canal exclusivo dedicado, com várias pessoas, e o GeoLer marca presença lá, com algumas contribuições, né, bem esporadicamente, mas você vai ver a gente por lá. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever no Review, e já tem vídeos novos, então você pode acompanhar lá, tem uma galera legal. Então a minha dica para você é se inscreva nesse canal, tá? Porque você vai ver mais conteúdo. Se você gosta aqui do GeoLer, você vai ver um pouco mais lá também do GeoLer no Review, e de outras pessoas também que contribuem com indicações de livros, lendo livros, né? Apresentando bom conteúdo para vocês que nos acompanham. Então é isso, gente. Desculpa aí eu sumiço também, porque a vida não é fácil, né? Tem hora que a gente dá uma pausa assim de fazer umas coisas e tal, mas eu tava até com saudade de voltar a gravar aqui. E tem esses vídeos aí relacionados pra vocês verem. Tá bom, né, amor?